Também foi decidido manter o afastamento do governador Ibanez Rocha. Teve uma votação, uma deliberação e ficou decidido pelo afastamento. Como reagiu a defesa do governador é o que eu pergunto agora ao vivo para o Yuri Ascar, que está acompanhando esse caso. E aí, Yuri? Pois é, Neila, a defesa do governador anunciou que não vai recorrer da decisão, vai trabalhar, na defesa dentro do processo, dentro do inquérito. Inclusive, a Procuradoria-Geral da República já pediu, a abertura de investigação ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ. Então, a expectativa da defesa é que dentro desse prazo, de que as coisas sejam esclarecidas, judicialmente, o governador Ibanez Rocha volte ao cargo, ao final desses 90 dias. O que aconteceu na decisão do Supremo Tribunal Federal? Os ministros ratificaram a decisão que havia sido tomada unicamente pelo ministro Alexandre de Moraes. No plenário virtual, ao todo, somando o voto de Alexandre de Moraes, foram 9 votos a favor e 2 votos contrários. Os 2 votos contrários foram exatamente dos ministros indicados por Jair Bolsonaro, os 2 mais novos ministros da Corte. Foi tanto o ministro André Mendonça como o ministro Nunes Marques. Mendonça destacou no voto dele, inclusive, que a decretação da intervenção federal aqui no DF, na área de segurança pública, já tornaria desnecessário o afastamento do governador Ibanez Rocha do cargo, ressaltando a necessidade de uma ampla e rigorosa apuração de todos os fatos. E já Nunes Marques, ele afirmou que ele seguia o relator, o ministro Alexandre de Moraes, para todas as medidas cautelares, ou seja, as decretações de prisões, as medidas de proibição, de implicação de multa, de retenção dos ônibus que saíam do Distrito Federal, de proibição de mais manifestações na Praça dos Três Poderes, todas as medidas tomadas preventivamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Nunes Marques concordou. Mas o que aconteceu? Ele disse que diverge no que concerne a medida de afastamento do governador Ibanez Rocha. Então, especificamente sobre o afastamento do governador, foram 9 votos a 2 e o advogado Alberto Toron, que representa o governador afastado Ibanez Rocha, já tem uma linha de defesa aí para ser apresentada e ela envolve, sim, o nome do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, com um indício ou uma suspeita de uma sabotagem aqui no Distrito Federal. Vamos ouvir o advogado. O governador Ibanez Rocha recebe com a maior humildade e respeito a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas desde logo realça que o desenvolvimento das investigações tem a cada dia revelado e trazido fatos novos que indicam uma espécie de sabotagem na ação de policiais militares. Indica também que ele teve informações erradas e falseadas, e que, portanto, não se pode dizer de maneira nenhuma que ele estivesse conluiado com o movimento que se deu no último domingo, dia 8. Nós esperamos, como advogados dele, que os fatos sejam plenamente esclarecidos, de modo que ele possa voltar ao exercício do cargo para o qual foi eleito. Yuri, você falou então ali que a defesa dele não vai recorrer, a gente ouviu agora o advogado dele falando. A gente quer saber se ele tem chance, então, de voltar a ser governador, né? Olha, a expectativa é essa, Neila. São 90 dias de afastamento, uma medida cautelar definida pelo ministro Alexandre de Moraes e agora ratificada pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o que temos hoje é esse afastamento, esse prazo de 3 meses, com o governador voltando ao cargo no final desse prazo. É claro que no decorrer do período, essa medida pode ser, por exemplo, cancelada, anulada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes e o governador Ibanez Rocha voltar antes, ou pelo contrário, se ele identificar que é necessário ampliar a investigação, que seria necessário manter o governador afastado, ele também poderia, ampliar esse tempo do afastamento, sem contar ainda outras implicações jurídicas no decorrer dos processos, das investigações que já estão ocorrendo
tanto no Judiciário como também no Parlamento, né? Serão abertas CPIs para investigar todo o ocorrido no Congresso Nacional e também na Câmara Legislativa aqui do DF, Neila. Então é algo que só o tempo vai poder nos responder e nos mostrar. A gente segue acompanhando essa história e um dia de cada vez, com a noite no meio, né?